Dom Francisco, né, primeiramente eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, a sua amizade de estar abraçando esse projeto. Nosso projeto é conhecer as pessoas, a trajetória das pessoas. Começamos lá no município, né, com algumas lideranças, com alguns empresários, para ver como foi que a pessoa chegou até onde chegou. Então a gente hoje está, né, dando um passo, né, para conhecer pessoas que fazem a história acontecer também no nosso estado, né? A gente já está em contato com algumas lideranças políticas do estado, com algumas lideranças religiosas, e o senhor, sem dúvida, é o líder da nossa igreja, e então a gente teria, né, nessa semana tão importante, que é a Semana Santa, essa oportunidade de estar batendo esse papo com o senhor. Uma alegria, Hugo, estar participando deste momento, esse diálogo em que podemos levar pelas redes sociais uma mensagem de fé e esperança também. Talvez muito mais do que conhecendo um pouco da minha história de vida, mas o que nós anunciamos com a minha vida, com a minha história de vida, o que eu me proponho a anunciar. É uma alegria, portanto, participar deste momento e principalmente se tratando de você, Hugo, um ser humano muito especial, a quem eu tive a oportunidade de conhecer já há um bom tempo, aqui na Diocese de Alagoinhas, através da sua participação na vida paroquial desta tão importante paróquia do Senhor Bom Jesus da Passagem do município de Pojuca. As suas palavras, é uma honra e é uma alegria, né, tê-lo como amigo pessoal. Dom Francisco, a gente nessas entrevistas, nesses bate-papos, a nossa intenção maior é realmente conhecer, né, a caminhada, né, do nosso entrevistado. Então, assim, eu queria, né, para que as pessoas possam entender essa trajetória, qual foi o momento, né, que o senhor, antes de ser bispo da nossa diocese, tem uma trajetória para chegar até aqui. Mas o primeiro ponto seria quando se deu a sua vocação sacerdotal, em qual idade, como foi, né, esse discernimento vocacional que é tão importante, né, na vida paroquial, na vida eclesial, desse momento de discernir a sua vocação. Então a gente sabe que para um jovem, né, discernir a vocação sacerdotal é um momento de decisão, né? E como foi essa tomada de decisão na vida do senhor? Hugo, eu sou natural de uma cidade do interior de Minas Gerais, da zona da Mata Mineira, bem no centro de Minas Gerais, chamada Rio Pomba, uma cidade muito antiga, uma cidade histórica, e lá ainda residem meus irmãos. Meus pais já faleceram, meu pai e minha mãe, por sinal, amanhã, 31 de março, completa um ano que a minha mãe faleceu, e, portanto, sou natural desta cidade, onde nasci e ali permaneci até o início da minha juventude, quando eu entrei para o seminário. Eu entrei para o seminário para fazer o ensino médio, o que hoje nós chamamos de ensino médio. Na minha época, nós falávamos científico. Os mais adultos aí se recordam, né? Antes dessa nomenclatura de ensino básico, ensino médio, o ensino médio era o chamado científico, era o que a gente realmente fazia, antes de ingressar no curso superior, numa faculdade, assim por diante. E realmente eu sempre tive um envolvimento, desde garoto, na vida da igreja. Sempre fui muito envolvido. E o que me chama atenção para isso é o padre, né? Um bom padre faz a diferença na sua cidade. Um bom padre, ele acolhe a juventude. Um bom padre dá um dinamismo paroquial. E eu tive na minha terra bons padres, que a gente era realmente assim puxado, atraído à vida da igreja, e de forma muito intensa. Entrei para o seminário, fui fazendo os meus estudos, não tive nenhum empecilho que alongasse esses estudos. Com 23 anos eu tinha encerrado tudo, eu ainda não tinha idade para ser ordenado, porque a idade mínima para se ordenar um padre
são 25 anos, mas eu fui ordenado, eu completei 24 anos e fui ordenado. 28 de abril, eu fui ordenado padre 1º de maio de 1988. No entanto, eu vou fazer 38 anos de padre agora no dia 1º de maio de 2026. Vou fazer 38 anos de padre. Trabalhei em Governador Valadares, que é a minha diocese. A minha diocese está no leste mineiro. Depois, trabalhei 12 anos, fui para Roma, para estudar na cidade de Roma. Voltei, trabalhei no seminário, trabalhei na Catedral Santo Antônio de Governador Valadares e voltei para o seminário e, trabalhando no seminário como reitor do seminário, eu fui nomeado bispo da nossa diocese de Alagoinhas. E Dom, continuando nessa linha de vocação, como é ser um reitor, né, do seminário, né? O senhor teve essa experiência de lidar com esses jovens ali. Então, como é essa experiência, até para que os jovens, né, que está acompanhando o nosso bate-papo, possa também sentir essa vontade de fazer parte, né, de um seminário, de uma vocação sacerdotal? O nosso seminário da Diocese de Alagoinhas, ele está em Salvador, ali na Praça da Igreja da Palma. Eu me esqueço o nome agora do bairro, que eu ainda não tenho isso bem guardado, mas é na região ali histórica, é bem próximo ao Pelourinho, o seminário, o nosso seminário de Alagoinhas. O reitor é o padre Renato Peixinho, que era um pároco de Inhambupe. O seminário é um ambiente, primeiro, são jovens que buscam o discernimento vocacional, então há uma vida em comunidade, tem ainda os estudos que hoje são feitos na Universidade Católica, porque não é no próprio seminário. O seminário é a casa onde se mora e se forma. Mas os estudos de filosofia e teologia, que são os 2 cursos que a igreja exige, são feitos na Universidade Católica de Salvador. Sim, sim. E, Dom, o senhor também falou que ficou um tempo em Roma, né? A gente sabe que o senhor é formado em teologia moral, então, como foi esse momento lá, né? Essa vivência em Roma, fazendo esse estudo de teologia moral e trazendo para a prática, né? Como padre, agora como bispo, como é que a gente pode transparecer para aqueles que estão nos assistindo sobre esse momento que o senhor viveu, né? Essa formação que o senhor tem em teologia moral? A teologia, porque o estudo da teologia, ele está dividido em várias disciplinas, várias áreas, né? Tem a teologia bíblica, que é o estudo de toda a Sagrada Escritura, tem liturgia, tem a teologia em si, tem a teologia moral, que trata dos temas éticos, morais relacionados à pessoa. E eu especializei especificamente em bioética, porque a bioética ela está muito ligada também à biologia, né? São os problemas da vida intrauterina, do aborto, do transplante, da eutanásia, são os problemas éticos morais, né? Eu me especializei nesta área ao estudar teologia moral. E o estar em Roma é muito interessante, porque Roma é uma cidade que você vai encontrar pessoas do mundo inteiro morando lá, né? É uma cidade que tem uma história aí de 2.700 anos, a fundação de Roma. Lá foi a sede do Império, do famoso Império Romano, e lá também está a sede da Igreja Católica, que é o Vaticano. Porque o apóstolo Pedro, quando ele sai de Jerusalém, ele vai e se instala em Roma. E lá ele morre. Por isso que Roma tornou-se a sede da Igreja Católica, da cristandade. Sim, sim. E, Dom, nessa trajetória toda, o senhor chega aqui, né, na nossa diocese de Alagoinhas. Já são praticamente 3 anos e alguns meses, né, que foi em 2022, dezembro de 2022, que o senhor toma posse.
Então, assim, 3 anos e 3 meses. tá vendo? E como foi assim a notícia, né? Eu sei que até em uma das missas que o senhor teve lá na nossa paróquia, o senhor fala um pouco como foi receber essa notícia, né? Mas assim, conta pra gente, né? Novamente aqui no nosso bate-papo, como foi receber essa notícia, a nomeação, a posse e sem dúvida a sua recepção aqui na Diocese de Alagoinhas, né? Na sua visão, eu sei que eu vejo, né, uma visão de fora que o senhor foi muito bem acolhido, né? Mas o senhor, qual foi a sua visão, né, nesse todo esse processo? Quem comunica ao padre que ele está sendo nomeado bispo e para qual diocese ele será enviado é o núncio apostólico, que é o embaixador do Vaticano Aqui no Brasil. No Brasil. Cada país tem um núncio apostólico e é um bispo, né? Ele não é brasileiro, geralmente ele vem do exterior e ele também faz aí o trabalho de embaixada, porque a Nunciatura Apostólica é a embaixada do Brasil, da igreja naquele país, né? Porque tem países que a maioria da população, por exemplo, é muçulmana. Então precisa, aí é muito mais uma relação diplomática da igreja com o governo daquele país. E o núncio apostólico me telefonou em setembro de 2022, me comunicando que na época o Papa Francisco estava me nomeando bispo da Diocese de Alagoinhas e que o Papa então me convidava, me pedia em nome da igreja que eu viesse com um coração missionário. Fui muito bem recebido, cheguei aqui no dia 17, fui ordenado bispo 19 de novembro, lá em Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, e cheguei aqui em Alagoinhas 17 de dezembro. Um sábado de manhã foi a minha posse, e muito bem recebido, né? O povo da diocese de braço aberto. São 34 municípios e 43 paróquias. 34 municípios e 43 paróquias. Eu fui muito bem recebido. A nossa diocese começa em Mata de São João, Praia do Forte, Pojuca, Catu, 100 quilômetros de litoral até Mangue Seco, município de Jandaíra. Depois vem descendo pelo sertão, contorna lá Rio Real, Itapicuru, vem descendo pelo sertão, Ribeira do Amparo, Heliópolis, Cipó, vem descendo e pega toda essa região central do Agreste Baiano, entre rios, Esplanada, Acajutiba, Aporá, Crisópolis e assim por diante, né? E a cidade de Alagoinhas, que tem 9 paróquias, e as cidades circunvizinhas, né? A cidade de Aramari, Araçás, Teodoro Sampaio. Toda a redondeza aqui de Alagoinhas, né? E assim, essa grande extensão, São, né? São 34 municípios e 43 paróquias. E é isso, essa quantidade de paróquias, essa grande extensão, sem dúvida é um grande desafio, né? Sim, eu fico para cima e para baixo. Eu conheço todas as cidades, já fui muitas vezes e semanalmente eu estou viajando na cidade. E até antes da gente começar a gravação, a gente estava vendo que o senhor estava aqui com a agenda um domingo praticamente em 3 municípios. Estava em 3 municípios. Então, sem dúvida... Às vezes eu estou no sábado à noite, estou lá em Heliópolis, de Heliópolis a Alagoinhas, são 3h30, quase 4. Chego em casa 1h da manhã e no outro dia estou 7h da manhã em Mata de São João. Já me aconteceu muitas vezes. Imagina. De uma ponta a outra da diocese. E imagine essa quantidade de paróquias e municípios, né, e o senhor responsável por todo esse rebanho, né, juntamente com todos os párocos, vigários que compõem a nossa diocese. E, Dom, a gente sabe que na atualidade a gente vive muitos desafios, né? Então, assim, qual é o maior desafio hoje, né, de liderar esse grande rebanho em meio a essa atualidade com tantos desafios, né, com tantas situações e conflitos que a gente vive na sociedade? Hugo, você toca num ponto que é fundamental. Nós estamos vivendo em uma sociedade chamada plural, uma sociedade realmente fragmentada, tem muitos pensamentos, muitas ideologias e assim por diante. E a igreja, ela é chamada
a ter uma postura de muita consciência, para não comprometer aquilo que lhe é próprio na missão, a evangelização, né? Portanto, Hugo, eu sempre peço aos padres, né, muita maturidade no ministério sacerdotal, muito compromisso. A postura do padre, a determinação do padre é fundamental para o equilíbrio da paróquia, para a intensidade pastoral da vida da paróquia. E graças a Deus nós temos esta resposta. Eu vejo lá a cidade de Pojuca, né? O trabalho que o Padre Cláudio realiza, né? Um homem assim, muito firme, muito enérgico, e né, o jeitão dele, mas o Padre Cláudio é uma paróquia de um nível de organização elevadíssima, né? Eu testemunho isso pelo trabalho que eu vejo do Padre Cláudio e pela partilha dele comigo, né? Então, são trabalhos assim, com uma evangelização de linha de frente, até com uma certa ousadia, que vai fazendo com que a igreja responda às necessidades dos dias de hoje, né? Agora, são muitos os desafios, mas, contudo, é uma palavra que não pode faltar: diálogo. A igreja precisa dialogar, o padre precisa dialogar com a sua comunidade paroquial. Verdade, porque assim, a importância desse diálogo, e a gente vê realmente, né, por Juca, o quanto o Padre Cláudio consegue conversar ali com as ovelhas, né, levantar as ovelhas, fazer aquela mega festa do Bom Jesus da Passagem, que não é uma festa apenas do município, mas uma festa aqui de toda a região. Então, esses exemplos, né, de dinâmica, de força, né, porque assim, para a gente liderar, a gente precisa ter essa energia, né, essa vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que é um ponto, sem dúvida, essencial para que as coisas aconteçam. Dom, a gente está na Semana Santa, né? É um momento, eu acho um dos momentos maiores da nossa igreja. Então, assim, como é que está sendo? Qual é o que o senhor poderia dizer para a gente, como o nosso bispo diocesano, para que a gente possa viver uma boa e santa Semana Santa? Na Semana Santa nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Você falou certo, é a semana maior da nossa fé, porque nós celebramos o mistério da salvação. Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele derramou seu sangue na cruz, pela minha, pela sua, pela nossa salvação. Esta consciência de fé não pode faltar em nós. Jesus é a resposta ao coração humano. Jesus é a resposta à vida, aos anseios do sentido da vida. Celebrar a Páscoa da ressurreição na consciência do Cristo ressuscitado em nossa vida. Sem dúvidas, é a nossa essência, né, Dom Francisco? E já finalizando, né, eu agradeço a sua disponibilidade. É muito importante a gente conhecer, né, quem nos lidera, né, quem faz as coisas acontecer, quem faz a história acontecer. Então, a gente está nesse projeto. Então, eu agradeço novamente pela sua disponibilidade. Eu gostaria, Hugo, aproveitar esse momento, mandar o meu abraço carinhoso para tantos irmãos e irmãs desta bela cidade de Pojuca, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, através da nossa paróquia, o Senhor Bom Jesus da Passagem. O nosso abraço carinhoso ao nosso pároco, Padre Cláudio, a toda a liderança, ao nosso amigo prefeito municipal, Cristão, ao último prefeito, Duda Leite, né? E ao Renner, nosso amigo Renner. O nosso amigo Renner, né? Um ser humano espetacular e tanta gente boa desta cidade tão especial. E obrigado a você por ter me convidado para esse momento e a oportunidade também das pessoas conhecerem um pouquinho o bispo da Diocese de Alagoinhas. Desejo a todos
uma abençoada e santa Páscoa. Muita paz em sua vida.